Gálatas 4, versos do 4 ao 7, a Bíblia diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar para resgatar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Então a gente leu uma vez. Vamos ler mais uma vez? Eu quero que você preste bem atenção no que você está lendo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Perdão, irmãos. E porque sois filhos, vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Bom, quero dar só uma explicação rápida aqui, para a gente poder depois entrar na palavra, tá? Então me acompanha de novo aí. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá? Então aqui, essa sob a lei, ela pode ter dois significados aqui. Ele pode estar falando da lei do pecado, tá certo? A lei do pecado é, sem Jesus, a gente está na escravidão. Uma pessoa que peca, ela se torna escrava do pecado. Então, a pessoa sem Jesus, ela está vivendo essa vida, ela não consegue vencer o pecado. Agora, quando ela aceita Jesus, ela começa a viver a lei do Espírito, tá? Mas também esse sob a lei também pode significar a lei mosaica, que é a lei de Moisés, tá certo? E essa lei, para que vem a lei? Às vezes nós achamos que a lei ela não tem importância mais hoje para nós, ela continua tendo importância, tá? E ela sempre teve importância e vai ter até o final. A lei, ela não salva. A lei, ninguém cumprindo a lei pode se salvar pela lei. Eu vou cumprir a lei e vou ser salvo pela lei. Ninguém pode ser salvo pela lei, tá certo? Mas a lei, ela é como um espelho. A lei, ela revela o pecado. Então, se não tivesse a lei, não teríamos revelação do pecado. A lei, então, ela revela o pecado, mas ela é como um espelho. Um espelho pode lavar você? Pode. Se você for tentar se lavar com o espelho, você vai se cortar. O espelho não serve para isso. Mas o espelho serve para você ver a realidade. A lei é para isso. Para você ver a realidade. Tá? Bom, aí ele fala que ele veio, então, nascido de mulher, sob a lei, ele veio sob a lei. Então ele veio sob a lei do pecado, ele podia cair no pecado, mas ele venceu o pecado. E ele venceu para quê? Para nos resgatar. E essa palavra resgatar aqui, ela fala da lei do resgate no Antigo Testamento. Então quando você vai estudar lá o Antigo Testamento, você vai encontrar a lei do resgate. Lá em Levítico 25, por exemplo, você encontra ali, tá? E aqui o termo fundamental aqui para essa lei do resgate é a palavra Goel. Goel significa resgatador, redentor, né? E esse conceito, então, ele está mais detalhado lá em Levítico 25.
E essa lei do resgate, ela se baseava que ninguém deveria ser permanentemente privado da sua liberdade ou da sua herança por causa da pobreza. Às vezes a pessoa era tão pobre, né, tão pobre que ela não tinha mais como viver. Aí, essa lei do resgate, ela resgatava tanto terra como a pessoa. Uma pessoa estava muito pobre, ela já não tinha mais condições, o que ela fazia? Ela se vendia como escravo. Ou ela entrava em dívida para poder ver se conseguia fazer lá as suas plantações, mas aí se desse errado, a pessoa ia se tornar escravo do outro que emprestou dinheiro para ela. Então, se um israelita se vendesse como escravo para um estrangeiro para poder pagar as dívidas, aí a gente vê, nesse caso, não sei se você lembra daquela viúva que foi até Eliseu falar com ele, lá, olha, não tenho nada em casa, né? Meus filhos eles vão ser levados como escravos. Então, por quê? Porque o marido dela tinha uma dívida, ele não pagou a dívida, e eles não tinham como pagar a dívida, então ia levar os filhos como escravo. Então isso a gente vê essa coisa acontecendo aí. Aí o Eliseu vai fazer um milagre, mas não é nisso que eu quero me pegar. Só estou te mostrando isso para você ver como que funcionava essa lei. Só que daí o que acontecia? Para uma pessoa ser resgatada, né, não podia ser qualquer pessoa. Por exemplo, eu não poderia resgatar se o Eziel, né, fosse essa pessoa que tivesse endividada e ali perdeu as terras, perdeu tudo. Eu não podia, porque eu não sou parente próximo dele. Eu não sou nem parente de sangue. Então não posso. Tinha que ser um parente para poder resgatar. Tá legal? E esse parente, ele não podia também ser qualquer parente. Aí a gente vai lá no livro de Ruth e a gente vai encontrar lá um homem chamado Boaz. Ele foi o resgatador de Ruth. Mas antes dele resgatar Ruth, ele falou, existe um parente mais próximo. Tinha um parente mais próximo que podia resgatar Ruth. Mas o Boaz então foi lá, falou com esse homem, né? Esse homem não quis resgatar, então o próximo da lista era o Boaz. Ele foi lá, resgata a Ruth e se casa com ela. E essa lei também, ela falava, olha, por exemplo, não teria a pessoa, vamos dizer assim, que a viúva, no caso da Ruth, ela perdeu o marido e não tinha filhos. E o Boaz vem, casa com ela, e eles geram um filho. Esse filho era para dar continuidade à geração do marido dela primeiro. Entende? Então era para isso que funcionava, era para manter o nome daquela pessoa vivo. Tá? Pensando nessa lei do resgate, ainda, então agora vamos pensar aqui. A humanidade, ela pecou e ela adquiriu uma dívida. Tá? Então a humanidade está endividada e ela está sob a lei do pecado. O homem não deixa de pecar, o homem continua sendo pecador. Mas ele aceita Jesus e aí as coisas começam a mudar. Então, ele está preso pela lei, pela natureza da sua carne. Aí o que acontece? Deus então pega o seu filho, Jesus Cristo, e aí ele tem uma pergunta na Bíblia, quando alguém pergunta, Deus pergunta assim, a quem enviarei? E aí a Bíblia responde, envia-me a mim, né? A palavra de Deus responde, envia-me a mim. Jesus, então, ele foi enviado. Só que Jesus era Deus. E é Deus. E ele está lá no céu. Como que ele vai vir para a terra e salvar o homem? Existe a lei do resgate. Tem que ser um parente próximo. Então, Jesus desce, nasce de Maria, se torna parente próximo, agora ele é igual ao homem. Jesus se faz homem. E aí, como ele se faz homem, agora ele pode então salvar a humanidade. Se Jesus não se tornasse homem, não se tornasse carne, ele não poderia salvar a humanidade.
porque ele estaria indo contra os seus próprios princípios. Então, para seguir o princípio, ele faz isso, ele envia Jesus, tá certo? E Jesus então se torna o resgatador. Assim como Boaz foi o resgatador de Ruth, Jesus é o nosso resgatador. Tá? Por isso que a Bíblia fala que ele nasceu de mulher. E ele se tornou então um parente. Naquela época, no Antigo Testamento, era pago em dinheiro. Jesus veio e pagou com seu próprio sangue para nos resgatar. Tá certo? Bom, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Tá? Sob a lei. Então você vê que tem o sob a lei ali, tem o sob a lei mais embaixo. Esse sob a lei aqui embaixo é as pessoas que tentam se salvar por esforço próprio. Ele fala, eu vou seguir a Bíblia e eu vou me salvar, vou seguir a palavra e eu vou me salvar. Não. Então ele veio para resgatar essas pessoas que estão tentando se salvar por esforço próprio. E para que ele vem? Para que a gente receba a adoção de filhos. E aí ele fala, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Deus enviou para o nosso coração o Espírito de seu Filho. Que Espírito que é esse? É o Espírito Santo. Tá? Então aqui Paulo está enfatizando uma experiência subjetiva. E o que é algo subjetivo aqui? É aquilo que acontece no campo da consciência. Tá? Aquilo que acontece no campo da consciência, dos sentimentos, da percepção pessoal. Porque ninguém pode ver o nosso sentimento. Mas ele se torna, então, real e transformador. Uma pessoa que ela aceita Jesus, algo começa a acontecer dentro dela, e ela, então, começa, o Espírito de Deus vem habitar nela, e começa, então, a existir um clamor. Ainda que ela não tenha forças, o Espírito vai clamar através dela. Tá? E esse Espírito Santo aqui, esse Espírito, então, que ele fala, o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, e é o selo no nosso coração. Então ele vai gerar em nós uma certeza de que Deus é o nosso Abba Pai. Tá? Então, espero que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho isso aqui. Que agora eu vou entrar na palavra. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Senhor Jesus, nós pedimos agora, para que o Senhor manifeste o teu poder e a tua graça sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa ser tocado pelo teu Espírito nessa manhã. Cada um, Senhor Deus, possa ter tirado o véu e eles possam ver a verdade. Senhor, é o que eu peço agora, para que o Senhor nos dê essa revelação. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus, irmãos, através desse texto e através da Bíblia, a gente consegue entender que Deus, Ele não criou o ser humano porque Ele precisava de mão de obra. Deus não criou o ser humano para ser alguém para trabalhar. Não que o trabalho seja ruim, mas não foi esse o foco de Deus. Deus não cria primeiro o jardim. Primeiro ele cria o homem, não é verdade? Ou melhor, ele cria o homem, ele cria o jardim primeiro, depois ele cria o homem. Ele criou o jardim para quê? Para o homem. Então o foco era a humanidade. E ele faz isso criando o homem para quê? Por causa da família. Deus quer gerar uma família. Deus quer gerar uma família. Quando Deus, então, no 7º dia da criação, a Bíblia fala que Deus descansou. Não é porque Deus estava cansado que ele descansou. Na verdade, o 7º dia, Deus
parou para poder contemplar tudo aquilo que ele havia feito, toda a sua criação, e ele ia desfrutar disso. Então, seria um dia em família. O 7º dia seria um dia em família, e por isso que a gente vê na Bíblia, quando ia comemorar lá a Páscoa lá, devia estar em família, tá certo? Para poder comemorar a Páscoa, para poder receber libertação. Então, Deus, ele sai com o homem, vamos dizer assim, ele sai com o homem para viver um dia com ele. O 7º dia é para Deus ficar junto, como pais e filhos, como família. Mas o pecado, o homem acabou pecando lá no Éden e criou uma barreira entre Deus e o homem. O homem agora, por causa do pecado, Deus é santo, o homem não pode mais ver Deus. E aí ele sai do Éden, ele é obrigado a sair do Éden, mas Deus então ele faz uma obra. Ele vai lá, ele mata um cordeiro, ele pega esse cordeiro, ele tira a pele desse cordeiro, e ele faz dessa pele, ele faz roupas para o homem e para a mulher, simbolizando então o sacrifício de Jesus que viria a acontecer lá na frente, através da cruz. Tá? Esse pecado, então, ele não foi apenas, esse sacrifício não foi apenas o resgate de prisioneiros. Então, alguém que é prisioneiro do pecado, que a Bíblia fala que o homem é escravo do pecado. Mas não foi apenas isso. Foi uma adoção de filhos. Porque o desejo de Deus é se relacionar com o homem, assim como ele se relacionava com o homem lá no Éden, Deus quer se relacionar com o homem hoje. Todos os dias ele vinha ter com o homem. Deus quer isso com a gente também, tá? Deus quer esse relacionamento de pai e filho, de família. Só que como houve o pecado, para que essa família fosse restaurada, então Deus não ficou apenas esperando o nosso retorno. Como o filho pródigo, que retorna por conta própria. Deus não ficou esperando, ele toma atitude então, para buscar o homem. E aí a gente vai observar então, no versículo 4, como essa restauração começa então com essa ação legal, dentro da lei, né? E amorosa do próprio Pai. Então a ação de Deus, qual foi? Deus enviou seu Filho. Deus envia o seu Filho para nos resgatar como parente próximo. Tá? E aí o texto diz que ele nos resgatou. Para que ele nos resgatou? Coloca lá o texto. Para que ele nos resgatou? Pode deixar no versículo. No versículo. Isso. Para que ele nos resgatou? O que está dizendo aqui? Para sermos adotados por ele. Para sermos adotados por ele. E o interessante, irmãos, nessa questão da adoção, é que filho de sangue a gente não escolhe. Né? Eu não escolhi nenhum dos meus filhos. Eu, junto com a minha esposa, nós geramos 3 filhos. Em nenhum nós escolhemos nada. Mas, na adoção, isso pode ser diferente. E isso é muito forte. Por quê? Porque um filho adotado, ele pode ser escolhido. Ele pode ser escolhido. E significa então que nós fomos escolhidos por Deus para sermos seus filhos. Deus escolheu você. Fala para o seu irmão, Deus escolheu você, meu irmão. Olha bem no olho dele, assim, ó, olho no olho, fala, Deus escolheu você.
Você é escolhido de Deus. Deus enviou seu filho para resgatar você. Você estava preso por Satanás. Ele enviou o filho dele para pegar você, para resgatar você. Essa palavra resgate também aqui, no grego, ela significa comprar o escravo do mercado. Então ia lá, alguém que tinha dinheiro ia lá e comprava o escravo. Aquele que ia ser escravo, estava lá, ele tinha... Aí quando o cara pegava e comprava aquele escravo, ele colocava um brinco na orelha dele para marcar ele, né? E Jesus pega, vem, compra a gente do mercado como escravo, só que daí ele dá liberdade para a gente viver a nossa vida do jeito que a gente quiser. Porque filho não é escravo. E Deus não quer escravo. Deus quer filhos. Então, olha só, na antiguidade, quando um órfão ele era adotado, ele recebia um novo nome. E se ele tivesse dívidas, porque poderia a família dele, de repente, ele ter perdido os pais, e os pais terem dívidas, eles seriam então levados como escravos pela lei. Só que, se alguém adotava essa criança, essas dívidas eram canceladas. E Deus faz o mesmo com a gente. Deus faz o mesmo. Ele assume as nossas dívidas e Ele nos dá o seu nome. Ele não só assume a dívida, Ele coloca o nome dele no homem. Ele coloca o nome dele em você. Isso era a lei, essa lei da adoção, era lá no tempo do domínio romano. E é sobre isso que Paulo está falando, então, desse tipo de adoção. O tipo de adoção. Vamos pensar, quando Deus, ele falou para Abraão que ia dar um filho para ele, o Abraão creu. Aí Deus fez uma aliança com Abraão. E o nome de Abraão era Abrão. O nome que o pai dele tinha dado para ele. Mas agora Deus adotou Abraão. Então o nome de Abraão agora não é mais Abrão, é Abraão. E por que é Abraão? Porque Deus faz uma aliança com ele e coloca o nome dele dentro do nome de Abrão. E fica então Abraão. Porque o nome de Deus é impronunciável. Então ele é um sopro. Né? O nome de Deus é um sopro. E assim como Deus fez com Abraão, Deus faz com a gente. Nós temos o nome dele em nosso nome. Amém? Então a intenção de Deus não era apenas mudar a nossa certidão de nascimento aqui nesse texto. Não era só tirar uma posição jurídica, porque ele está falando de lei, está falando de resgate, está falando de lei. Não é só de uma posição jurídica no céu. Ele queria algo mais profundo. Ele queria que o nosso coração sentisse o que era ser filho. E por isso, então, ele move a paternidade do tribunal para dentro da nossa alma. Por que ele quer filhos? Porque filho se conecta. Filho se conecta. Eu lembro que quando a Rebeca, o Alex estavam lá em Portugal, um dia a Rebeca estava trabalhando e era um domingo. E ela começou a passar mal. E a gente não sabia de nada aqui. E eu estava saindo para vir para o culto. Eu e minha esposa, no culto da tarde. Estavam saindo de casa, a gente estava morando no Jordanópolis. E de repente a minha esposa começou a passar mal. Sentindo falta de ar. E de repente, assim, do nada.
E eu peguei, coloquei minha mão sobre ela, comecei a orar por ela, e aquilo foi passando. E dali a alguns instantes, a Rebeca ligou e ela falou que ela estava passando mal, e aí nós oramos. Logo depois o Alex chegou lá, juntou com ela nessa hora, né? Também deve ter orado por ela lá naquele momento. Então estou te mostrando isso para você ver a conexão que existe com o filho. Existe uma conexão. Há anos atrás, eu tive comecei a passar mal de manhã, fui passando mal durante o dia, quando chegou a noite, a dor intensificou tanto que eu tive que ir para o hospital, pronto-socorro. E estava lá no pronto-socorro, só quem sabia quem eu estava lá era minha esposa. Já era tarde da noite. E o médico pegou e me segurou lá, falou, você não pode ir embora. Começou a examinar e ele acreditou que eu estava com um princípio de apendicite, como que é que chama? É isso mesmo, né? Que infecciona, e aí se você não operar, aquele negócio estoura e a pessoa morre. Pode dar uma infecção generalizada. E o médico, ele me segurou e falou, olha, você não pode ir embora, você vai ter que ficar aqui. Naquela época não tinha celular igual tem hoje, né? A gente só fala no celular. Então, para você ver, eu estou um pouquinho mais velho que você. Então, a gente tinha que ir até um orelhão, às vezes, para poder ligar. E eu, então, fiquei lá, retido, no pronto-socorro. Quando foi de madrugada, meu pai estava na casa dele, numa chácara, que ele morava aqui perto do Copaco. E ele estava lá na chácara, e de repente ele acordou de madrugada e ouviu eu chamando ele. Meu pai saiu, porque foi tão nítido aquilo, que ele saiu para fora e ele foi ver se eu estava lá fora. Foi abrir o portão para mim. O que o Natanael está fazendo aqui de madrugada? Né? Deve ter alguma coisa muito séria. E ele foi até o portão. E quando ele chegou no portão, não tinha ninguém. Ele voltou para dentro e entendeu. Deus quer que eu ore pelo Natanael. E ele começou a orar por mim, orar por mim. E durante a madrugada, a dor começou a passar. E quando foi de manhã, o médico foi ver como eu estava. E ele examinou, botou a mão, apertou. Eu não tinha mais dor nenhuma. Tinha passado tudo. Tinha passado tudo. E o médico falou assim, olha, eu vou deixar embora. Mas se você tiver uma pequena dor, volta imediatamente para cá. Estou te contando isso para quê? Para te mostrar a conexão que existe entre pais e filhos. Existe uma conexão. Quando Deus ouviu o clamor do povo de Israel lá no Egito, ele ouviu o clamor dos filhos. E aí, ele envia Moisés para poder libertar o povo. Porque paternidade, por isso que Deus quer ter filhos, porque paternidade traz conexão, tá? Então, por isso que Deus tira, então, essa questão da lei jurídica desse tribunal agora para dentro da nossa alma. E aí a Bíblia fala que Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, o qual clama, Abba, Pai. O verbo clamar aqui, irmãos, no grego é krason, e ele indica um grito profundo, não um grito qualquer. É um grito profundo, uma voz que vem do íntimo. Mais uma vez mostrando essa intimidade. A intimidade, então, não é um sussurro tímido, é uma conexão vibrante e real pelo Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, então, ele vai causar dentro da pessoa esse gemido por Deus, clamando a Deus, Abba, Pai. Abba. Abba, Pai.
Então, em Cristo, quando ele mostra isso, ele está mostrando que em Cristo nós fomos apresentados para essa intimidade. Nós somos agora íntimos com Deus. E é interessante que o Espírito fala para a gente falar. Ele fala, ó, clama, o Espírito clama, Abba, ele clama, Pai, Pai. E no Antigo Testamento, em nenhum lugar, Deus é chamado de Pai. Algumas vezes ele é descrito como um pai, mas nunca ninguém se dirige a ele dizendo pai. Ninguém chega para Deus no Antigo Testamento e diz pai. A palavra Abba é do Antigo Testamento. E Jesus sempre se dirigiu a Deus como pai. Jesus, quando ele veio à terra, ele se fez carne, e ele começa o ministério dele, nas orações dele, muitas vezes ele chama Deus de pai. Na verdade, todas as vezes ele chama Deus de pai. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, graças te dou porque até aqui o Senhor me ouviu. Pai. E o tempo todo Jesus chama de pai. Porque o Abba, para Jesus, era a língua materna dele. E Abba, ele não significa simplesmente pai, mas era uma forma de falar pai, uma forma carinhosa de falar pai. O que se aproxima mais na nossa língua portuguesa é chamar de papai. Então, Abba, pai, não é uma palavra religiosa, uma palavra litúrgica, uma palavra formal, mas significa intimidade. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você chame Ele de pai. Porque Ele quer ter intimidade com você, né? É o termo de intimidade do filho que corre para o colo do pai quando está assustado ou feliz. Eu me lembro que um dia, irmãos, era pequenininho, e eu estava tendo culto, e eu estava ali assim, na rua, estava acabando, né, o culto já. E na verdade, já tinha acabado o culto. E a gente estava ali assim, e olha só o que eu fiz. Se você quiser tapar o ouvido do seu filho para não ouvir isso. Eu vi uma perua do carnaval passando assim, um monte de gente do carnaval. E eu pensei assim na minha cabeça, esses caras são do diabo, meu. Eu falei, vou tacar umas pedras nesses caras. Peguei areia, peguei pedra e joguei. E quando eu joguei, a perua parou. Quando a perua parou, começou a descer um monte de gente de dentro, que a perua não estava nem fechando a porta. Começou a descer gente de dentro e correr atrás de mim. Para onde você acha que eu corri? Eu corri pela igreja inteira, procurando por quem? Meu pai. Eu tinha feito a coisa errada. E eu tinha visto agora que eu tinha feito a coisa errada, porque senão eles não tinham corrido atrás de mim. Eu não pensei para fazer aquilo. Mas na hora que veio o sufoco, o que eu fiz? Corri para meu pai. E eu sabia que meu pai, se eu tivesse feito a coisa errada, eu podia apanhar dele. Mas eu não queria apanhar dos outros. Eu preferia apanhar do meu pai. Porque o meu pai, se me batesse, ele me batia com amor. Os outros, ele me batia com raiva. Por isso essa questão de pai, ela é tão íntima, né? Então essa palavra clama, Abba, pai, fala disso, de um filho que corre para o seu pai, estando ele assustado, como no meu caso eu estava, ou feliz. Estando feliz, né? Corre para o pai. Então, essa intimidade, ela não fala de rituais perfeitos, de cultos perfeitos, mas a intimidade que Deus quer é a intimidade de você falar com Deus com a mesma naturalidade que uma criança fala com seu pai.
Um pai amoroso. Deus é seu pai. Sabe? Você não está mais órfão. Você não está órfão, meu irmão. Talvez você fale, mas pastor, meu pai morreu. Quero te dizer, você não está mais órfão, agora você tem pai. Deus é teu pai. Ah, meu pai foi ruim, meu pai foi mal, tenho raiva dele. Você não precisa, você tem um pai amoroso, um pai que ele te abraça, um pai que ele cuida de você, que ele vai com você até o fim. E você vai correr para ele com reverência, correr para ele com respeito, mas com a certeza de que ele vai te abraçar. Com a certeza de que ele vai te acolher. Por isso que a palavra de Deus fala, Jesus disse assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar ele fora. De maneira nenhuma, Deus vai lançar fora. Deus, então, Ele quer uma família. Para isso, Ele manda Jesus, para Jesus ser o primogênito entre muitos irmãos, para pagar pelo resgate, para você agora não ser mais escravo da lei e do pecado, mas você ser filho por adoção, e aí você é escolhido por Deus para ser esse filho. E uma vez que nós entendemos que nós temos esse pai, a gente começa a desfrutar dessa intimidade, porque Deus quer intimidade com a gente. E a gente começa a perceber que esse relacionamento ele vai nos dar direitos reais. Sabe, ser filho é importante. Ser filho te dá o direito de ser herdeiro de Deus. Você não é apenas hóspede na casa de Deus. Você é aquele que tem acesso a tudo que pertence ao Pai. O Deus que criou todas as coisas, o Rei do universo, que comanda tudo, que o homem ficou todo feliz agora porque deu uma volta de foguete lá na Lua e voltou todo alegre de lá. O Deus que vai na Lua todo dia. O Deus que segura a Lua na sua própria mão. O Deus que governa o universo e deixa tudo do jeitinho que está, que coordena tudo. Ele é o seu pai. E você é herdeiro dele. Você é herdeiro de tudo aquilo que pertence a ele. E essa fé de que nós somos herdeiros de Deus, se nós somos filhos, nós somos herdeiros, Paulo fala. Paulo vai falando, ele vai trazendo isso para a gente, olha. Você foi resgatado, você é filho, e agora você tem direitos. Você tem direito, porque você não é mais escravo, você é herdeiro. Fala para o irmão, você não é mais escravo, irmão, você é herdeiro. E aí tem crente que vive a vida aqui na terra, simplesmente pensando só lá no céu. Pensando na herança que nós vamos ter um dia, nós vamos para o céu. Isso é muito bom, irmão. A gente tem que pensar nisso mesmo. E eu gosto de pensar nisso todo dia. Que um dia eu vou morar com o Senhor. Um dia eu vou chegar lá, Ele vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima. Não vai mais haver sofrimento. Eu vou estar lá na eternidade com Ele. Puxa, isso é muito bom. Mas o Paulo não está falando de herdarmos somente essa vida eterna. Paulo está falando que a gente é herdeiro de Deus aqui na terra. E essa herança de Deus, então, fala do quê? Da presença. Você é herdeiro, você tem direito à presença do Pai. Um escravo não pode entrar na presença do Pai. Não é verdade? Mas um filho pode entrar. Você entra na casa das pessoas, você entra no quarto delas? Não. Mas um filho, quando ele está lá dentro de casa lá, os pais estão lá no quarto lá, o filho vem e nem bate. Ele abre a porta e cai para dentro. E pula em cima da cama. Não é assim? Porque ele sabe o direito dele. O direito de filho. Ele pode fazer isso.
Mas se a gente chega na casa de alguém, né? Você não pode chegar lá pulando em cima da cama dos outros. Você não pode chegar lá, tá lá o pai, a mãe estão lá, chega lá e pula lá. Não, você não pode fazer isso, porque você não tem essa intimidade para você poder fazer isso. Só quem pode fazer isso é filho. E você é filho. E Deus quer isso com você. Deus quer que você pula na cama dele. Deus quer que você pula de cavalinho nele. Entendeu? Assim como eu faço aqui com o Joshua, aqui que eu pego, boto, eu não aguento mais, né, segurar no colo, eu boto aqui no cangote. Meu pai me levava assim desse jeito. Né? Deus quer ter isso com a gente. Nós temos direito à presença. Você é herdeiro, você tem a presença de Deus. Você pode andar com a presença de Deus, na presença de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos direito à paz. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. E a presença dele nos traz paz. Você tem direito à paz. Você não tem que viver, meu irmão, assim, desorientado, sabe, sem saber o que você vai fazer. Viver todo dia mal, pensando, preocupado, rebentando os miolos, pensando um monte de coisa, um monte de problema. Você não precisa disso. Porque você é filho. E filho, quando tem problema, ele vai para onde? Vai falar com quem? Um pai. E quando o pai sabe que o filho está com um problema, o que o pai faz? O pai vai agir. O pai vai dar um jeito. O pai vai fazer alguma coisa acontecer. Ele vai mexer em governos, como ele mexeu lá no Egito. Ele vai mexer em sonhos. Ele vai mexer o que for necessário para ele poder ajudar os filhos dele a permanecerem firmes na sua presença, a terem a sua paz. E os filhos também, eles têm direito, sabe o quê? A autoridade. O filho não é o pai, mas é igual Jesus. Jesus era chamado de quem? Filho do homem. Você já viu lá na empresa, lá onde você trabalha? Ó, esse daí é o filho do homem. Ó o filho do homem aí, ó. Chegou aí. Opa, cuidado aí, ó. O filho do homem está chegando aí. Entendeu? Jesus é chamado de filho do homem. E você também agora é filho de Deus. Quando você recebe Jesus no seu coração, o Espírito de Deus vem morar em você, o Espírito de Cristo, você também é filho dele. Só que acontece, tem muito crente que vive como órfão. Tem muito crente vivendo como órfão aqui nessa terra. Não está vivendo como um filho de Deus. Né? Está guardando no bolso o testamento que diz que ele é dono de tudo. Que ele pode receber a herança dele. Mas eles ficam esperando morrer para ser rico lá no céu. Enquanto Deus quer, a vontade de Deus é que você use o crédito da sua graça para você viver com dignidade e paz aqui nessa terra. É isso que Deus quer, sabe? O herdeiro não precisa de ficar mendigando. O herdeiro não precisa de ficar comendo das migalhas que caem da mesa. Ele se posiciona na autoridade que o nome do Pai dá. Eu venho aqui no nome do meu Pai falar para você, ó, faz isso. Eu venho aqui no nome do meu Pai dizer, olha, é para fazer assim. Mas às vezes tem gente que não vive como filho. Vive como escravo do pecado. Vive como órfão. E eu quero dizer para você que você não está lutando, irmão, para você ter a vitória. Você está lutando a partir da vitória. É a partir da vitória que você está lutando.
Então o Pai quer que você use hoje o crédito da graça dele para você viver essa vida aqui na terra. Tá certo? Diz que tinha um homem, um grande relojoeiro. E esse relojoeiro, ele criou uma peça única. Só existia só uma peça daquela ali. Não tinha outra. Ele fazia, ele fabricava. Então ele criou uma que era só aquela. Criou um relógio de bolso magnífico. Que bonito que era aquele relógio de bolso. E ele pega esse relógio de bolso, ele cria, e ele mostra para o seu filho tudo aquilo que tem ali dentro daquele relógio. E quando ele termina aquele relógio, ele dá para o filho. E o filho sabia tudo sobre o relógio. Ele sabia das engrenagens, sabia o tipo de ouro que o pai tinha usado, sabia da precisão do tempo daquele relógio. E ele admirava o trabalho do pai. Ele ficava admirado. Quando ele pegava aquele relógio, ele lembrava do pai, ele ficava admirado. Mas os anos se passaram e o filho perdeu o relógio num campo. E ele ficou devastado. Quando você perde alguma coisa de valor, você fica como? Você fica triste. Só que o filho, ele não estava triste por causa do valor em ouro que tinha o relógio. Mas porque cada vez que ele olhava para aquele relógio, ele lembrava das mãos do pai dele trabalhando. Ele pequenininho, sentado perto do pai, e vendo o pai trabalhar. E quando ele pegava aquele relógio, ele lembrava, ele sentia o cheiro do café na oficina. Ele lembrava das conversas que eles tinham. Enquanto ele olhava para aquela peça, enquanto ele olhava para aquele relógio. Para o mundo, irmãos, aquele relógio era apenas um objeto de valor e de muito valor, mas só via-se dinheiro, só via-se objeto. Mas para o filho, aquele relógio era o elo com o coração do pai. Através daquele relógio, ele lembrava do relacionamento que ele tinha com o pai. E muitas vezes, nós tratamos, como filhos, muitas vezes nós tratamos a Bíblia, ou mesmo a igreja, como relógio. A Bíblia e a igreja, às vezes, é um relógio para a gente. Olha só, a gente estuda as peças, a gente admira a precisão, mas nós esquecemos que o objetivo de tudo isso é que Deus quer nos levar para a oficina. Deus quer ter relacionamento com a gente. Deus quer ouvir o seu coração. E Deus quer que você ouça o coração dele. E o coração de Deus bate por filhos. Sabe, talvez hoje você tenha nas mãos a Bíblia, a religião. Você conhece termos técnicos da Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta. Mas faz tempo que você não entra na oficina para conversar com o relojoeiro. O convite hoje para você é para você deixar de ser apenas um admirador da obra de Deus. Não ficar admirado das coisas que Deus faz. Mas passar a ser um filho que desfruta da presença dele. Deus quer que você desfrute da presença dele. Existe uma diferença entre você conhecer Deus e você ter intimidade com Deus. Deus quer ser seu pai. E Ele quer que você seja seu filho. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. E hoje, Deus está batendo na sua porta.
Não para pedir alguma coisa para você. Deus não quer que você entregue nada para Ele. Mas Deus quer se oferecer a si mesmo como companhia. E não é qualquer companhia que Ele quer. Ele não quer ser a companhia qualquer. Ele quer ser a companhia de um pai. Por isso, nesse momento de oração, eu queria que você orasse a Deus. Mas não simplesmente como o Deus que está lá no céu. Mas o Pai, que está pronto para te abraçar. Igual o filho pródigo. O filho pródigo saiu um dia da casa do pai e ele foi para longe. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. Mas um dia, ele lembrou como era bom viver na casa do pai. Ele lembrou como que era bom ter um pai, porque pai, para algumas pessoas, só significa uma autoridade, alguém que manda na vida, alguém que dá direção. E ele, o pai é tudo isso. Mas o pai também é aquele que, quando o filho passa por dificuldade, ele abraça. Como é bom a gente ter um pai. Como é bom a gente ter um pai e saber que esse pai, ele é tão poderoso. Então, primeiro, no momento de oração, sabe, você não é um acidente. Você não nasceu do acaso, você nasceu da vontade de Deus. Você nasceu do plano de Deus. Deus planejou trazer você para essa terra. Mas Deus também planejou para você que você vivesse como filho. Então reconheça a paternidade de Deus na sua vida. E com essa paternidade, a partir de hoje, comece a falar com Ele como um filho fala com o pai. Abba significa papai. Abba. Né? Como eu acho interessante quando o Joshua me vê, eu não sou o pai dele, né? Mas diz que avô é pai 2 vezes, né? E aí quando o Joshua me vê, ele já vem assim, e ele bate na minha perna, e ele já estende as mãos, porque ele sabe que eu vou pegar ele. E eu sou um homem de carne, eu falho. Em algum momento eu posso não pegar ele. Mas o nosso pai, ele nunca vai falhar com a gente. Talvez você esteja decepcionado com a igreja. Talvez você esteja decepcionado com as pessoas. Talvez você esteja decepcionado com a religião. Mas é porque o seu foco está nessas pessoas, nessas coisas. Você tem que focar no Pai. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Feche os teus olhos. Comece a orar ao Senhor nesse momento.